Graças, pais, irmãos e irmãs, que a bênção do Senhor esteja sobre todos vocês, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Nós temos orado por isso diariamente, que a paz e a bênção do Senhor não se aparte da casa de vocês e da vida de cada um. Na nossa meditação de hoje, gostaria de abordar o Salmo 40, uma continuação aí de meditar nos Salmos, de refletir nos Salmos e tirar dos Salmos sabedoria para nossas orações individuais, e principalmente para trazer para nós cada vez mais fé e confiança no nosso Senhor. Afinal, os Salmos são uma escola de oração. Paulo diz aos Romanos que nós não sabemos orar como convém, então é necessário aprender a orar como convém, e aí o Salmo vai ser essa escola onde vai nos ensinar a orar. E o Salmo 40 é um salmo desse que pode nos ensinar bastante a orarmos ao Senhor, sabemos como começar, como continuar uma oração e como terminar uma oração. Então, para começo, o salmista aqui ele vai primeiro glorificar a Deus e reconhecer a bondade de Deus em ter respondido súplicas anteriores. Por isso que ele diz: esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Então ele já teve outros momentos difíceis, mas naquele momento ele clamou, esperou com paciência, Deus ouviu a sua oração e socorreu ele. Ele vai dizer que a situação que ele se encontrava era semelhante a um poço de perdição e a um tremedal de lama, no versículo 2. Mas daquele poço de perdição, desse tremedal de lança, Deus tira ele, coloca os pés dele sobre uma rocha e firma os passos dele. Então Deus tira ele de um lugar difícil, de um lugar incerto, que é a lama, e coloca ele num lugar firme, certo, que é a rocha. Para nós, a rocha é Jesus Cristo e a sua palavra. E uma vez que nós estamos firmes na rocha e na palavra do Senhor, os nossos passos também ficam firmes, como está o versículo 2. No verso 3, ele recebe nos seus lábios um cântico novo, um hino de louvor ao seu Deus pelo livramento. E as pessoas vão ver essa alegria dele, de ele ter saído daquela situação difícil, e essas pessoas temerão e confiarão no Senhor, ou seja, serve de testemunho. Toda vez que Deus nos abençoa, toda vez que Deus traz para nós uma alegria, toda vez que Deus dá um livramento, nossas vidas têm que testemunhar isso para que outros possam ver essas coisas, temer ao Senhor e confiar no Senhor. E o verso 4 vai dizer que bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes nem para os afeiçoados à mentira. Assim como no capítulo 1, o salmista aqui é aquele que deposita toda a confiança no Senhor, não nas pessoas, não nos arrogantes, não naqueles que acham que têm conhecimento, não naqueles que são adeptos da mentira como solução para as coisas. Essa primeira parte termina com o versículo 5, reconhecendo então que Deus concedeu muitas bênçãos a ponto de não contá-las. No verso 6, ele reconhece que a melhor forma de poder agradecer a Deus por tantas bênçãos recebidas não era fazendo sacrifícios ou holocaustos no templo, porque sacrifícios e ofertas Deus não quer, e holocaustos e pecados também Deus não requeria. E Deus abriu assim os seus ouvidos, dando para ele um entendimento do que ele deveria fazer. E aí ele vai entender que no versículo 8, o que Deus espera dele, em vez de sacrifícios, os sacrifícios já estavam sendo rejeitados por Deus porque estavam virando somente rituais. E aí Deus queria algo mais do salmista, e o salmista vai reconhecer isso no verso 6, ao dizer: agrada-me fazer a tua vontade, ó meu Deus, dentro do meu coração está a tua lei. Então, mais do que fazer sacrifícios, fazer a vontade de Deus, ser um obediente é a melhor forma de agradar a Deus, é a melhor forma de prestar gratidão ao Senhor nosso Deus. Mas além de obedecer a palavra, o salmista vai dizer a partir do versículo 9, de serviços que ele presta para Deus em forma também de gratidão. Pois ele diz: eu proclamei as boas novas de justiça na grande congregação, jamais cerrei os lábios, tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade, a tua salvação, não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Ou seja, ele se tornou um pregador
das ações de Deus, da justiça de Deus, da verdade de Deus e da salvação de Deus para todos, para que todos cresçam no Senhor, seu Deus, assim como Ele cria. Então, até aqui, nós temos esse reconhecimento dessas bênçãos de Deus, a forma como pode agradecer a Deus por isso, mas agora o salmista vai entrar na sua petição dessa oração, onde ele pede que Deus não retenha de sobre ele a sua misericórdia, porque ele estava vivendo um momento difícil e assim como Deus operou no passado, ele espera que Deus opere nesse momento. Então o verso 11 diz: não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, guarda-me sempre a tua graça e a tua verdade. Continuando ele diz: não tem contas dos males que me cercam, minhas iniquidades me alcançam, tantas que me impedem a vista. São muitas numerosas que os cabelos de minha cabeça e o coração me desfalecem. Ou seja, o salmista está pedindo para que Deus não retenha a misericórdia sobre ele, guarde a vida dele, porque muitos males ainda o cercam. O crente, o fiel, nunca está livre das aflições e de tribulações. Muitos males rodeiam os santos do Senhor, querendo assim o tragar. Mas aí o salmista também, além de reconhecer que existem esses males que o rodeiam, também existem os males que ele mesmo cria. Pois ele diz no versículo 12, como lemos, as minhas iniquidades me alcançaram. Ou seja, existem aqueles males que são consequências das nossas próprias iniquidades, das nossas próprias ações irrefletidas que fazemos, de coisas que não agradam a Deus, e essas coisas elas brotam, não é? Essas ações, palavras, elas um dia voltam e nos atormentam. Aquilo que o homem semear, isso mesmo ceifará, é o que diz a palavra. E ele semeou pecados, iniquidades, e agora esses pecados e iniquidades estão assombrando a vida do salmista, e isso está trazendo para ele muita tristeza, está trazendo para ele muita tribulação. E ele diz que a multidão desses pecados e desses males que estão ao redor são tantas assim como os cabelos da cabeça dele, que não pode ser contada, e o coração dele desfalece. E aí ele suplica ao Senhor: preza-te, Senhor, em livrar-me, dá-te pressa ao Senhor em me socorrer, no versículo 13. E aí ele pede que Deus socorra ele, e ainda por cima que Deus o livre também, que livre ele da zombaria das pessoas que estão ao redor dele, olhando para ele, esperando ver a desgraça dele. O versículo 14 diz: sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Ou seja, as pessoas estavam esperando o mal dele para poder assim zombar dele e zombar do Deus dele. Então ele pede realmente para que Deus o socorra para que não aconteça isso. E ainda pede para que esses inimigos que estão esperando o mal dele, versículo 15, sofram perturbação por causa da sua ignomínia, os que dizem bem feito, bem feito. Ou seja, o salmista ele quer se ver livre para que, em vez dele ser a pessoa que sofra as perturbações, mas é aquele que espera as perturbações é que sofre os seus inimigos. O salmo encerra com um louvor de alegria ao Senhor, dizendo: exultem, folguem em ti, se rejubilem todos que te buscam. Os que amam a tua salvação, diga: o Senhor seja magnificado. Essa ideia de que a gente tem que estar sempre louvando a Deus, glorificando a Deus, exaltando o Senhor, porque nós acreditamos que Ele é o nosso Salvador. E que Ele seja magnificado, ou que Ele seja glorificado por essas ações de socorro, de livramento, de bênção que Ele proporciona à pessoa. Reconhecendo que nós somos pobres e necessitados, e que por isso mesmo dependemos do Senhor, mas acreditando também e que é Ele quem cuida de nós. O salmo final chama Deus de libertador e de amparo, ou seja, Deus é aquele que ampara, Deus é aquele que liberta, Deus é aquele que cuida. E aí o salmista finaliza: não te detenhas, ó Deus meu, ou seja, ele está pedindo que o Senhor dê pressa na ação de sua libertação, mas pensando lá no primeiro versículo, ele já é um salmista paciente, ele já é um suplicante paciente, ele já é aquele que aguarda sempre no Senhor. Então esse salmo nos ensina a ser perseverantes, pacientes, esperançosos no Senhor, que cuida, que ampara, que atende às súplicas. E aí, por isso mesmo,
Nós temos que começar nossas orações sempre reconhecendo os seus feitos anteriores, a sua bondade anterior, a sua misericórdia já derramada sobre as nossas vidas. Reconhecer também que muito dos males que nós temos, que sofremos, às vezes é consequência dos nossos próprios pecados ou de ações que nós fizemos que não foram ações bem-sucedidas, não foram bem pensadas e elas agora estão voltando para nos assombrar. Mas até dessas, Deus também nos livra e pedindo ao Senhor, reconhecendo que Ele é sempre amparo e socorro em tempos de tribulação. Este é um salmo de confiança. Confiança por ter experimentado em tempos anteriores momentos de tribulação, momentos de angústia, de sofrimento, que suplicou ao Senhor, que Deus respondeu, que Deus livrou a pessoa, colocou ela numa situação mais favorável. E sendo um salmo de confiança, ele sabe que ele pode orar ao mesmo Deus no momento de tribulação nova, sempre glorificando e reconhecendo que esse Deus, ele é amparo e libertação sempre. Que este salmo fortaleça a sua fé, que esse salmo guie as suas orações e assim você possa, como o salmista, esperar pacientemente no Senhor. Deus os abençoe e continue na presença do Senhor em oração e louvor sempre.